Olá, nesse vídeo eu vou ensinar você como controlar de vez a crise de pânico utilizando 5 elementos da natureza. O elemento água, a sabedoria do elemento fogo, o elemento ar, o elemento terra e o elemento espaço. Como que eu vou lidar com a minha crise de ansiedade e de pânico utilizando esses 5 elementos? Então me acompanhe nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como superar a crise de pânico para sempre. Vamos então estudar como que os 5 elementos podem nos ajudar a vencer a crise de pânico. Então, primeiro é a sabedoria da água. A água, ela se adapta em qualquer ambiente, ela contorna os obstáculos, ela não bate de frente. E como que a gente faz? Por exemplo, toda crise de pânico começa com uma palpitação, um tremor, um suor frio, uma tontura. Então você vai aceitar esses sintomas. Não fuja desses sintomas, que se você fugir, a sua ansiedade vai aumentar. Então a primeira coisa é, tá palpitando? Deixa palpitar. Tá tremendo? Deixa tremer, porque esse é só o primeiro passo. O segundo é o seguinte, é o poder do elemento fogo. Onde a sua mente está concentrada, as outras coisas ao redor desaparecem. E aonde você está concentrado pelo poder do fogo, aquela realidade aumenta. Então muitas pessoas que têm pânico, elas são acostumadas a medir o pulso, ver pressão. Aí toda a concentração vai voltar para os batimentos cardíacos e ele vai dar a sensação que está aumentando. Então pelo poder da concentração, você vai focar em qualquer outra coisa que não seja seu corpo. Ok? Você vai olhar, você vai ler uma placa, você vai prestar atenção numa música, você vai conversar com alguém. Por quê? A ansiedade é sempre uma onda, ela vem, dura um tempo e vai embora. Então essas técnicas vão ajudar para que a ansiedade passe mais rápido e você não sofra tanto. Então aceite as sensações físicas, que são sensações de ansiedade, que é o elemento água. Foque a sua mente em outras coisas que não sejam o seu corpo e continue agindo. Não interrompa as coisas que você está fazendo por conta da ansiedade. Que se você parar o que você está fazendo, você vai voltar para o passo anterior, porque a sua mente toda vai voltar ao foco para prestar atenção no seu corpo. A terceira coisa, a quarta coisa é o elemento ar, que é o controle, é o botão de volume da ansiedade. Como assim? Se eu respirar rápido, a minha ansiedade aumenta. Se eu respirar devagar, a minha ansiedade diminui. Então o ideal é que você faça respirações longas e pausadas, do tipo, você pode contar até 5, segura até 5 e solta até 5. Então quanto mais lenta, e quando você soltar o ar, você solta todo o peso do seu corpo. Então essa respiração pausada e lenta, ela vai te tranquilizando e te acalmando. Você pode massagear os ombros também, que é uma maneira de relaxar todo o corpo e fazer a respiração pausada e lenta. Por exemplo, se você fizer a respiração rápida, é a sensação que está faltando ar. Essa sensação de falta de ar é porque o nosso cérebro está com excesso de ar. Porque você precisa só um pouquinho de ar para viver. É só uma respiradinha pequena, mas se você respira a mais, vai dar sufocamento, que vai acelerar o coração, dar tontura e vai começar a dar os sintomas de uma crise de pânico. A outra questão é a questão de você examinar os seus pensamentos. Então essa é a sabedoria do elemento espaço, porque nossa mente ela não é material. Se a gente olhar dentro do nosso medo, o que a gente vai encontrar ali? A gente não vai encontrar nada, nem os pensamentos nós não vamos encontrar. Mas então você tem que se questionar, porque geralmente o que nos leva a ter pânico é a crença de que alguma coisa terrível está acontecendo. Por exemplo, vem um pensamento automático de que é um infarto. É um infarto, e a pessoa não questiona, começa a se tornar de uma possibilidade que era um infarto, se torna uma certeza e a pessoa tem que correr para o hospital. Então você tem que questionar os seus pensamentos e fazer a seguinte pergunta. Existe outra maneira de explicar o que está acontecendo comigo? Porque a primeira que vem é um infarto, ou que é um câncer, ou que é um AVC. Mas eu questiono, pode ser um AVC ou não? Pode ser um infarto ou não? Pode ser que seja uma coisa terrível ou não? Qual que é a outra maneira de explicar o que está acontecendo comigo? Que seria uma crise de ansiedade. É assustador, mas ele não nos faz morrer. Ele não nos mata. Ninguém morre de ansiedade. Então é importante que você questione os seus pensamentos, porque são eles que vão levar você para o desespero e para buscar um hospital, achando que realmente você está
tendo uma coisa muito grave. Então, voltando às ordens, né? A sensação, você aceita as sensações físicas, você distrai a sua mente, que é o elemento fogo, você respira calmamente, devagar, e continua agindo. Então, você aceita, respira e distrai sua mente. Esse é o tratamento que você vai dando para essa ansiedade. Você pensa, nossa, mas como que eu vou fazer tudo isso se eu estou passando mal? Mas é um treinamento, é como aprender a nadar. Você no primeiro dia vai numa água mais rasa, como boia, depois você vai até chegar aí, nadar em alto mar. Da mesma forma, você tem que fazer alguma coisa quando vem a crise, que você saiba fazer a coisa certa, que são esses passos. Depois que você fizer esses passos, você vai perceber que aquela crise que veio e antes te assustava, como você aceita a sensação física, você respira devagar, ela vai passar mais rápido. Aí você vai sentir, nossa, com meus próprios recursos hoje não tive a crise, nem precisei tomar um remédio. Aí você vai sorrir, e falar, poxa, eu consegui. Vai te dar uma serenidade. Essa serenidade é a estabilidade do elemento terra. E você vai considerar que a vida sempre vai haver ansiedade. Então eu espero o futuro com ansiedade. Eu sei que a ansiedade vai vir e eu vou ficar sereno esperando que a ansiedade venha, porque o dia de hoje é desconhecido, então eu já vou ficar ansioso. Então eu tenho que aprender a administrar a ansiedade para não se tornar uma crise e eu passar mal. Então siga esses passos, continue aceitando as sensações físicas, respirando devagar, distraindo a sua mente, que você vai aos poucos conseguindo controlar essas crises para não ter o problema de chegar numa crise de pânico, que é algo terrível. Mas quando você vai olhar dentro de tudo isso, você vai ver que é um grande teatro da mente. Não tem nada ali. Você não venceu um inimigo, porque não tinha nada ali dentro. Só sensações físicas e pensamentos catastróficos que agora você começou a questionar. Então faça esses passos e siga que você vai vencer cada vez mais essa crise de pânico, ok? Então, em resumo, nesse vídeo eu dei uma pincelada de uma maneira geral como que a gente pode superar a crise de pânico com a sabedoria dos 5 elementos. Mas isso eu vou detalhar passo a passo cada elemento nos próximos vídeos. Então me acompanhe que você vai ver como interessante é lidar com a ansiedade com a sabedoria dos 5 elementos. Nos vemos no próximo vídeo.